A síntese do livro, prefácio e saudação. Paulo inicia definindo os efésios como santos e fiéis. Bom, então, como eu disse, a cidade de Éfeso era uma das piores cidades. Vocês lembram quando o apóstolo Paulo esteve lá, o templo da deusa Diana, todo o turismo e lucro da cidade girava em torno daquele templo. E quando eles começam a pregar e as pessoas já começam a abandonar aquela crença, vai cair o lucro das pessoas, e aí eles serão perseguidos, tá bom? Então era comparado, eu contei para vocês semana passada que eu estava lá em Itaguaí, acho que foi aqui que eu contei, não lembro, vou contar de novo, e eles estavam questionando, poxa, o Brasil é um dos países mais evangélicos do mundo, né? O Rio de Janeiro também, e aqui no Rio de Janeiro, Belford Roxo e Itaguaí, as cidades que têm mais igrejas, e são os piores municípios, assim, em termos de violência e de corrupção, tudo. Então, por que tanta violência num local assim? Bom, e Éfeso também é semelhante, que no caso não era violência, mas era talvez um dos maiores centros de espiritismo do mundo naquela época. E por que essa igreja se desenvolveu tanto, se tornou uma igreja missionária, né? Talvez realmente os cristãos que eles vivam atribulados ou cercados, né, de perseguição e vendo a operação do maligno, tá bom? Eles fiquem atentos. Já outros, o que o diabo defende hoje no mundo, que até alguns evangélicos já estão defendendo? Que o diabo é uma ficção. Já tem pessoas, tem teólogos que não acreditam que o diabo realmente, que existe um espírito maligno ou que existe demônios perturbando as pessoas, tá bom? Então, se a pessoa desacredita nisso, a pessoa, vamos dizer, não vai estar tão atenta. E já aquelas pessoas que viam, né, no espiritismo lá constantemente, bom, entre os seus vizinhos, entre seus familiares, essas pessoas estavam ainda mais atentas, tá certo? No serviço a Deus, no ser fiel a Deus. Número 2. As bênçãos de Deus em Jesus Cristo, autor da nossa redenção e cabeça da igreja. Há duas orações de Paulo nessa carta. Ora para que recebam luz e entendimento, e ora para que recebam força para entender. Quer dizer, não é bem não tem assim questão de repreensão, mas é como um clamor, porque as pessoas estavam vivendo naquela situação, né? Tinham que realmente estar com os olhos bem abertos. Predestinados pelo Pai, quem nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos seus filhos, sem mancha nem defeito. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Efésios, capítulo 1, vou ler aí o versículo 4, versículo 5, e depois também o versículo 11. É um tema que a gente tem que repetir, até para ajudar vocês, será tema da revista de escola dominical desse final de semana, que vai falar sobre soberania de Deus, tá bom? E sobre livre-arbítrio. Então, Efésios capítulo 1, versículo 4, diz o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor ágape, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. E no versículo 11, nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então, o conselho ou a sua soberania, né? E é um tema, é um dos tópicos da revista da escola dominical desse final de semana, que ele fala da questão da soberania de Deus, para vocês poderem entender por que o teólogo Agostinho, ele chegou a essa conclusão que a predestinação ocorre, a chamada predestinação das ações dos homens. Esse foi o erro dele, tá bom? E vocês lembrem, né? Eu dei aquela aula para vocês, lembrando que ele frequentou uma seita espírita chamada maniqueísmo, que juntava a religião celta,
que é a pior religião que já existiu na história da humanidade, igual a religião maia, em que o homem era sacrificado em favor da natureza, que a natureza é Deus, tá bom? Frequentou essa religião misturada também com religião hindu, e quando ele ficou 9 anos, quando ele foi para a igreja católica, levou essa doutrina, essa interpretação para a Babilônia apocalíptica, né? Levou para lá. Pois bem, mas então de onde que vem esse erro? O erro dos espíritas, os celtas, vocês sabem que os vikings são descendentes dos celtas. Tudo que vocês verem sobre os vikings, eles vão sempre dizer, não, nossos destinos estão escritos, né? Tá bom? Então o erro foi aonde? É acreditar que Deus, ele predestina a tua ação, a ação para ser salvo ou para ser condenado. E o que nós temos na Bíblia, quando Jesus especifica a predestinação, tá bom? Jesus diz que Deus, ele não predestina as ações dos homens, mas Deus predestina, traça um destino antecipado, resultado para as ações dos homens, tá bom? Em que texto que nós vemos isso? Jesus Cristo vai traçar nas seguintes palavras, eu vou reproduzir as palavras de Jesus e depois interpretando elas. Jesus Cristo diz, né, aquele que crer e for batizado será salvo, o que não crer será condenado. Aqui nós temos a predestinação. Lembrando que predestinar é traçar destino antecipado. Então Jesus traçou um destino antecipado de salvação para quem crer, e traçou um destino antecipado de condenação para quem for incrédulo, tá ok? Então aquele que crer e for batizado, eu já traço um destino agora, 2000 anos atrás, de salvação. Aquele que não crê, eu traço um destino agora, será condenado. Então isso é traçar um destino antecipado. Qual a diferença? O que Agostinho trouxe para o catolicismo? Dizer o seguinte, as palavras de Jesus deveriam ser diferentes. Seriam aquele, né, que Deus determinar que creia e que seja batizado, esse será salvo. Mas claramente Jesus colocou como uma ação do homem. Tá bom? Então é uma interpretação que ela parece bonita, que quando está pregando na igreja, as pessoas que acreditam falam assim, todos vocês aqui foram escolhidos para a salvação. A pessoa fica aliviada e aceita, tá bom? Mas o problema é que ela também fala o seguinte, e aqueles que rejeitam a Jesus, por que eles rejeitam? É Deus que determina. E onde entra a soberania de Deus nisso? A soberania de Deus entra na seguinte parte. Agostinho, ele acreditava o seguinte, o que Deus precisa fazer para ele ser soberano? Eu vou dizer primeiro o que nós entendemos que Deus precisa fazer para ele ser soberano. Nós acreditamos que Deus, ele traça um limite para todas as coisas. Ele usa isso até na simbologia do mar, traçou um limite para o mar. Então, olha, todos os homens, todas as criaturas, os anjos caídos, todos os homens, um dia eles serão julgados. Olha, então Deus é soberano, ninguém vai escapar do juízo de Deus. Por isso que Deus é soberano. Então, mas o que Agostinho acreditava que Deus precisava ser soberano? Ele acreditava que Deus precisava determinar tudo o que o homem faz. Acredite, Agostinho pregava que até o querubim ungido, que pecou e se tornou Satanás, ele pecou e se tornou Satanás por ordem de Deus. Ele foi predestinado a isso. Adão e Eva pecaram por ordem de Deus. Há pouco tempo o Estado Islâmico cortou a cabeça de 70 cristãos, né? Por ordem de Deus. Ou seja, tudo que acontece hoje no mundo é ordem de Deus. Isso é errado, irmãos. Porque coloca Deus como responsável diretamente pelo mal. Diferente daquela questão que nós comentamos, você perguntou, né? De forma indireta ou de forma direta, tá bom? Então Deus se torna responsável diretamente pelo mal. E vamos lembrar, foi o que a serpente falou lá no Éden. Ele falou para a mulher, olha, Deus sabe que no dia que você comer dessa árvore, você vai ser como ele, sabendo o bem e o mal. Ou seja, Deus está te enganando. Ou seja, ele está dizendo que Deus é o responsável pelo mal, que Deus faz mal para a humanidade. Tá bom? E esse discurso existe ainda hoje. E esse discurso, eu acho essa doutrina muito nociva, muito ruim, não consigo entender como tem pessoas que pregam, tá bom, essa doutrina.
Enquanto a doutrina ela é simples, né, significa o seguinte: Deus não predestina ações dos homens, Ele predestina resultado para as ações, ou seja, Ele traça destino antecipado das ações. Eu comparo a salvação, tá bom? Eu criei a parábola do navio, né? Tá bom? Então, como, por exemplo, toda a humanidade pecou, estavam todos naufragando, perto de morrer ali em alto mar. Deus construiu a salvação. O que é a salvação? É um navio, ok? E Deus mostra ao homem todo o benefício dele entrar nesse navio para ser salvo ou dele continuar ali para morrer. E o homem tem livre-arbítrio, dizer sim ou não, tá bom? Então, como é que ele diz? Crendo e aceitando o batismo, tá bom? Então, o homem ele não participou em nada da construção da salvação, o homem não participou em nada da construção do navio. Quem fez isso foi Deus, tá bom? Você tem que decidir se você entra nele ou não. Mas já na doutrina de Agostinho, quem determina isso é Deus. Esse vai querer entrar no navio, esse não vai querer entrar no navio. É uma doutrina absurda. O que Calvino fez? Calvino ele só tentou diminuir a confusão da heresia. Ele só fez o seguinte: não foi Deus que determinou que o querubim ungido pecasse e se tornasse Satanás. Não foi Deus que determinou que Adão e Eva pecassem. Mas depois disso, é Deus que determina todas as coisas, tá bom? Então, ele se manteve, na verdade, ele manteve a doutrina de Agostinho. E eu não sei por que essas pessoas elogiam Agostinho. Porque Agostinho, ele é o organizador teológico da Babilônia apocalíptica. Falam muito dele. Era um homem, pelo que nós vimos na história, muito inteligente, mas como era Sócrates, Aristóteles, Platão, mas que eram todos hereges. Então ele era inteligente por um lado, mas eu estava até comentando com o irmão e com a irmã, também é dele a frase mais irracional que eu já vi na história da humanidade. Porque Agostinho ele falou a seguinte frase: ele queria defender essa interpretação da predestinação que ele trouxe, né, do Espiritismo, mas também queria defender o livre-arbítrio, porque é muito claro na Bíblia o livre-arbítrio, né? A todo momento, tá, você vê Josué, né? Decida hoje a quem você vai, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Decida, ou seja, se você está dizendo para você decidir, você tem livre-arbítrio. Então, qual foi a frase dele? Pela Bíblia, ele vê que o homem tem livre-arbítrio. Então, ele falou o seguinte: olha, o homem tem livre-arbítrio, mas Deus determina o que o homem vai arbitrar. Ou seja, o homem pode decidir, mas Deus determina o que o homem vai decidir. Isso é livre-arbítrio? Então, ao mesmo tempo que é uma pessoa que parece ser inteligente por um lado, mas por outro, né? Nesse lado aí, o pastor, a pessoa está